Meu namorado dizia que me amava, mas um dia ele perguntou quem receberia a maior parte da herança de minha mãe, então eu disse que era minha irmã, e ele se casou com ela. A pergunta de Edson soou tão casual, dita entre uma garfada e outra do macarrão que eu tinha preparado com tanto carinho, que por um segundo eu nem entendi direito. Estávamos sentados na pequena mesa da minha cozinha, a luz amarela do abajur criando um clima quente e acolhedor. Para mim, era só mais uma noite perfeita com o homem da minha vida. Ele me olhava com aqueles olhos castanhos que pareciam saber todos os meus segredos, com um sorriso leve nos lábios. Mas havia algo diferente no ar, uma frieza que eu não conseguia identificar na hora. Como assim, Edson? Que pergunta é essa? Respondi, rindo um pouco sem graça. Minha mãe está bem, graças a Deus. Não gosto de pensar nessas coisas. Eu sei, meu bem, me desculpe. É só curiosidade, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa e pegando a minha. A pele dele era quente, o toque firme, como sempre. Era o toque que me fazia sentir segura, amada. É que você e sua irmã são tão diferentes. Pensei que talvez sua mãe tivesse uma preferida. Naquele momento, eu deveria ter percebido. Eu deveria ter visto a ganância brilhando no fundo daqueles olhos castanhos, mas eu estava cega. Cega de amor por ele. Edson era o homem mais charmoso que eu já tinha conhecido. Ele sabia exatamente o que dizer, como me tocar, como me fazer sentir a mulher mais especial do mundo. Eu, Laís, com meus 25 anos e um coração que sempre foi um pouco ingênuo demais, caí na conversa dele como uma iniciante. Ele me conquistou com jantares baratos que pareciam banquetes, com promessas de um futuro lindo e com um jeito de me ouvir que ninguém nunca teve. Ele era um mestre em parecer o príncipe encantado. Ah, isso, murmurei, pensando na minha relação com minha mãe e minha irmã, Maria. Bem, você sabe como é. Maria sempre foi a mais responsável, a mais séria. Minha mãe sempre disse que ela tem mais juízo para lidar com dinheiro e responsabilidades. Eu sou a sonhadora, a que vive com a cabeça nas nuvens. Forcei um sorriso, tentando não deixar transparecer a pequena pontada de dor que sempre senti com essa comparação. Então, para ser sincera, acho que minha mãe deixaria a maior parte para a Maria, para garantir que o patrimônio da família seria bem cuidado. Vi um brilho rápido passar pelos olhos de Edson. Um brilho que hoje eu entendo como cálculo, mas que na época confundi com compaixão. Que injustiça, meu amor, ele disse, apertando minha mão com mais força. Você merece o mundo, mais do que ela. E eu acreditei. Como eu fui tola. Naquela noite fizemos amor e ele sussurrou no meu ouvido que me amava mais do que tudo, que não importava o dinheiro, que o nosso amor era a nossa maior riqueza. E eu, flutuando naquelas palavras doces, me entreguei completamente, sem saber que aquela pergunta tinha sido o começo do meu fim. Ou quem sabe, o começo de uma nova eu e a minha irmã, Maria, era um ano mais velha. Sempre fomos como água e vinho. Enquanto eu era emoção, ela era razão. Enquanto eu pintava quadros e sonhava em viajar o mundo, ela fazia planilhas no Excel e sonhava com uma promoção no trabalho. Nossa mãe, apesar de amar as duas, nunca escondeu que via em Maria um porto seguro, uma continuação de sua própria força. Eu era a filha que ela amava, mas com quem ela se preocupava. Maria era a filha que ela admirava e em quem confiava. Edson sabia disso. Ele tinha passado o último ano e meio imerso na nossa família. Ele ouvia as histórias da minha mãe, elogiava a inteligência de Maria e me cobria de um carinho que, agora vejo, era completamente encenado. Ele era um ator e eu era sua plateia fascinada. Ele estava estudando o terreno, mapeando as fraquezas, procurando a melhor oportunidade. E a minha resposta naquela noite fatídica foi o mapa do tesouro que ele tanto procurava. Nas semanas que se seguiram, ele começou a mudar. Tornou-se um pouco mais distante, mais pensativo. Eu perguntava o que havia de errado e ele sempre dava uma desculpa. Muito trabalho, meu amor. Ou, só estou cansado. Mas eu percebi que ele passava mais tempo conversando com Maria. Quando eu chegava em casa, os dois estavam na sala, rindo de alguma piada. Se eu perguntasse qual era a graça, eles desconversavam. Coisa de trabalho, Maria dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sentia uma pontada de ciúme, mas me sentia culpada por isso. Era a minha irmã, era o meu namorado, eu deveria confiar neles. Eu dizia a mim mesma que estava sendo paranoica, que o estresse estava me fazendo imaginar coisas. Edson ainda me dizia que me amava.
Ainda me beijava com paixão. Mas seus olhos pareciam estar sempre olhando para algo além de mim. Agora eu sei que ele estava olhando para a minha irmã, não por quem ela era, mas pelo que ele achava que ela representaria. A maior parte da herança. O caminho mais rápido para a vida boa que ele tanto desejava e não queria construir com o próprio esforço. Ele era um parasita procurando um hospedeiro rico e tinha acabado de decidir que eu não era a melhor opção. A minha própria sinceridade, a minha ingenuidade em responder aquela pergunta, selou o meu destino e me colocou no centro de uma traição que eu jamais poderia ter imaginado. A notícia da morte da minha mãe chegou como um soco no estômago, tirando todo o ar dos meus pulmões. Foi repentino, um ataque cardíaco fulminante. Num dia, ela estava reclamando das minhas contas e me mandando arrumar um emprego de verdade. No outro, ela simplesmente não estava mais lá. O luto me engoliu por inteiro, uma névoa densa e escura que me impedia de ver ou sentir qualquer outra coisa. E foi nesse momento de fragilidade absoluta que a verdadeira natureza de Edson se revelou. Nos primeiros dias após a morte da minha mãe, ele foi o meu pilar, ou pelo menos fingiu ser. Ele me abraçava enquanto eu chorava até soluçar, me trazia chá, cuidava de todos os arranjos do funeral. Não se preocupe com nada, meu amor. Eu estou aqui por você, ele repetia, e sua voz era o único som que conseguia atravessar a minha dor. Maria também estava arrasada, mas como sempre, lidava com a dor de forma mais contida, mais prática. Ela organizava os papéis, ligava para parentes distantes, mantinha a compostura. Eu, por outro lado, estava em pedaços. Foi durante esse período que a relação dele com a minha irmã se intensificou, bem debaixo do meu nariz. Eu estava tão perdida no meu sofrimento que não percebi os olhares trocados sobre a minha cabeça. Os sussurros na cozinha enquanto eu dormia, dopada de calmantes. Eles me tratavam como uma criança frágil que precisava ser protegida, mas, na verdade, eles estavam me isolando, me colocando de lado enquanto tramavam o golpe final. A leitura do testamento foi marcada para 2 semanas após o funeral. O advogado da nossa mãe, Dr. Almeida, um senhor de cabelos brancos e olhar gentil que nos conhecia desde pequenas, nos recebeu em seu escritório. O ar estava pesado. Edson insistiu em vir comigo. Para te dar apoio, meu bem, disse ele, segurando minha mão com uma firmeza que agora me parece sinistra. Maria chegou sozinha, vestida de preto, o rosto impassível como uma máscara. Dr. Almeida abriu o envelope e começou a ler. A voz dele era monótona, quase um zumbido, até que chegou na parte que interessava. Aos meus bens, ele leu. Deixo-os divididos entre minhas 2 amadas filhas, Laís e Maria. Contudo, a divisão não será igualitária. Meu coração deu um pulo. Edson apertou minha mão com mais força. Conhecendo a natureza de cada uma e desejando o melhor para ambas, decidi que a maior parte dos meus ativos, incluindo a casa da família, e a maior parte dos investimentos, ficará com uma, e a menor parte, composta por um fundo de menor valor, ficará com a outra. Eu já esperava por isso. Era exatamente o que eu tinha dito a Edson naquela noite. O advogado continuou, explicando os detalhes dos valores, e ficou claro. A maior parte era uma fortuna considerável. A menor parte era uma quantia boa, o suficiente para recomeçar a vida, mas nada comparado ao que Maria receberia. Naquela mesma noite, Edson terminou comigo. Ele esperou eu estar no meu ponto mais baixo, com o coração partido pela perda da minha mãe e a cabeça confusa com os detalhes do testamento. Sentamo-nos no sofá da minha casa, o mesmo onde tantas vezes havíamos feito planos para o futuro. Laís, eu preciso ser honesto com você. Ele começou, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu te amo, mas as coisas mudaram. Nós mudamos. Eu não acho que possamos mais dar certo. As palavras dele não faziam sentido. O quê? Do que você está falando, Edson? Nós estamos passando por um momento difícil. É normal, comecei a dizer, a voz tremendo. Não, não é isso. Ele me cortou. É mais profundo. Eu acho que me apaixonei por outra pessoa. O chão se abriu sob os meus pés. Era uma dor sobre a outra, uma onda de choque que paralisou meu corpo. Outra pessoa? Quem? E sussurrei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Ele ficou em silêncio por um longo momento. E então ele disse: A Maria. Eu ri, uma risada seca sem humor.
Era tão absurdo, tão cruel, que só podia ser uma piada de mau gosto. A Maria? Minha irmã? Você está louco, Edson. Você a odeia. Sempre disse que ela era fria e calculista. As pessoas mudam, Laís. Ele disse, finalmente me encarando. E nos olhos dele, eu não vi amor, nem arrependimento. Vi apenas frieza, determinação. Eu o expulsei da minha casa aos gritos. Joguei suas coisas na rua, chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, Maria veio falar comigo. Ela não pediu desculpas. Ela tentou justificar. Disse que simplesmente aconteceu, que eles não puderam lutar contra esse sentimento. Disse que Edson a fazia feliz de uma forma que ninguém nunca fez. E eu, Maria? E os meus sentimentos? Ele era o meu namorado. Eu gritei, o rosto inchado de chorar. Você vai superar, Laís. Você sempre supera. Você é a sonhadora, lembra? Logo vai encontrar outro alguém para se encantar, ela disse, com uma superioridade que me enojou. Um mês depois, eles anunciaram o noivado. 3 meses depois, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, apenas para os mais íntimos. Eu não fui convidada, claro. Soube pelos comentários nas redes sociais, pelas fotos que eles postaram. Maria com um vestido branco caríssimo, sorrindo para a câmera. Edson, ao lado dela, com o sorriso triunfante de quem acabou de ganhar na loteria. Eles pareciam o casal perfeito, rindo nas minhas costas, celebrando a vitória sobre a minha dor, sobre a minha confiança. Eu me tornei a irmã traída, a ex-namorada tola. Enquanto eles brindavam com champanhe, eu juntava os cacos do meu coração, alimentando uma raiva que crescia a cada dia, uma sede de vingança que me consumia. Eles achavam que tinham conseguido tudo, mas eu sabia, no fundo da minha alma, que aquela história ainda não tinha chegado ao fim. 6 meses se passaram. 6 meses em que eu me afundei em um casulo de dor e raiva. Eu via as fotos deles nas redes sociais. Jantares românticos, viagens de fim de semana, declarações de amor melosas que me embrulhavam o estômago. Eles estavam construindo a vida perfeita sobre as ruínas da minha. Edson tinha pedido demissão do emprego dele e agora se intitulava consultor de investimentos, o que, na prática, significava que ele estava ajudando Maria a administrar o dinheiro que ela estava prestes a receber. Eles já tinham até visitado a casa da minha mãe, planejando reformas, decidindo qual quarto seria o deles. Cada notícia era como um novo punhal cravado no meu peito. Eu, por outro lado, estava tentando sobreviver. Voltei a pintar, mas minhas telas eram escuras, cheias de traços raivosos. Vendi meu carro para pagar algumas dívidas e aceitei um emprego de meio período em uma galeria de arte. Eu estava apenas existindo, esperando o dia em que a dor diminuísse um pouco. Foi então que recebi a ligação do Dr. Almeida. Laís, minha querida, como você está? Ele perguntou com sua voz calma de sempre. Estou indo, Dr. Almeida. Um dia de cada vez, respondi sem muita emoção. Eu preciso que você e sua irmã compareçam ao meu escritório na sexta-feira. Edson pode acompanhá-la, Maria, se desejar. Há um último detalhe no testamento da sua mãe que precisa ser esclarecido antes de liberarmos os ativos para os nomes de vocês. Meu coração gelou. Um detalhe? Que detalhe poderia haver? Para mim, tudo já estava decidido. Eu receberia minha parte, uma quantia modesta, e eles ficariam com o resto do império. A ligação me pareceu apenas mais um procedimento burocrático para esfregar a minha derrota na minha cara. Cheguei ao escritório na sexta-feira pontualmente. Eles chegaram 10 minutos atrasados, rindo, de braços dados. Maria usava um vestido caro, e Edson um relógio de ouro que eu sabia que ele não podia pagar antes. Eles me cumprimentaram com acenos de cabeça frios, cheios de pena e superioridade. Sentamo-nos nas cadeiras em frente à grande mesa de madeira do Dr. Almeida. O ar na sala era pesado, quase irrespirável. Bom dia a todos, disse o advogado ajeitando os óculos. Eu os chamei aqui hoje para ler uma cláusula final do testamento de sua mãe. Uma cláusula condicional que só entraria em vigor após um determinado evento. Edson se inclinou para a frente, o rosto brilhando de expectativa. Maria ajeitou a postura, o sorriso de mulher rica e bem-sucedida já ensaiado nos lábios. Eu apenas olhava para um ponto fixo na parede, querendo que aquilo acabasse logo. Dr. Almeida pigarreou e abriu uma pasta de couro. Ele tirou uma única folha de papel e começou a ler. Cláusula 7ª. Condição de matrimônio. Ele leu, a voz firme e clara, conhecendo bem o coração e a índole de minhas 2 filhas, e sabendo que o mundo pode apresentar tentações que testam o caráter,
Imponho uma condição final para a divisão dos meus bens. Minha maior fortuna não é o dinheiro, mas o amor verdadeiro e a sabedoria. Portanto, para garantir que meus bens sejam um alicerce para a felicidade e não um prêmio para a pressa e a conveniência, determino que a filha que se casasse primeiro receberá a menor parte da herança. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o zumbido da lâmpada no teto. Eu processei as palavras lentamente. A que se casasse primeiro receberia a menor parte. Meu cérebro demorou alguns segundos para conectar os pontos. Maria. Maria se casou. Maria se casou primeiro. Então, levantei meu olhar da parede e encarei minha irmã. O sorriso dela tinha congelado, transformando-se em uma careta de confusão. Ela olhou para Edson, que tinha o rosto pálido como cera. O quê? E Maria gaguejou, a voz um fio. Deve haver algum engano. Isso não faz sentido. Leia de novo. Dr. Almeida olhou para ela por cima dos óculos. Não há engano nenhum, Maria. A cláusula é muito clara. Sua mãe a redigiu e assinou na minha frente. Ela temia que a fortuna da família pudesse atrair interesses errados. Ela queria garantir que suas filhas escolhessem seus parceiros pelo coração, e não pelo bolso. Ela via isso como um teste. Edson se levantou de um salto, a cadeira arrastando ruidosamente no chão de madeira. Isso é um absurdo, é ilegal. Você não pode fazer isso, ele gritou, apontando o dedo para o advogado. Sr. Edson, eu sugiro que se acalme, disse Dr. Almeida impassível. O testamento é perfeitamente legal e a condição é válida. Maria se casou com o senhor há 3 meses. Laís permanece solteira. Portanto, de acordo com os desejos expressos de sua falecida mãe, a maior parte da herança, incluindo a casa e os principais investimentos, passa a ser de direito da Laís. Maria, você receberá o fundo de menor valor. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Edson olhou para Maria e, pela primeira vez, vi seu rosto sem a máscara do charme. O que vi foi feio. Era pura fúria, nojo, e a expressão de um homem que acabou de ser enganado no negócio da sua vida. Você sabia disso? Ele rosnou para ela, a voz baixa e ameaçadora. Não. Claro que não. Eu nunca... Ela começou a chorar, o rosto se desfazendo em pânico. E eu fiquei ali, sentada, observando o império deles desmoronar. Um pequeno sorriso, o primeiro sorriso sincero em 6 meses, começou a se formar nos meus lábios. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de justiça. Minha mãe, do lugar onde estivesse, tinha me protegido. Ela conhecia a ganância que cercava sua filha mais velha e o oportunismo que poderia me ferir. Aquele testamento não era sobre dinheiro. Era a última lição dela. Era a sua vingança. E, por consequência, era a minha também. A cena no escritório do Dr. Almeida se transformou em um teatro do absurdo. A fúria de Edson era como a de um animal enjaulado. Ele andava de um lado para o outro, o rosto vermelho, as veias saltando no pescoço. Eu não posso acreditar nisso. Ele vociferava, agora ignorando o advogado e focando toda a sua raiva em Maria, que chorava encolhida na cadeira. Eu larguei tudo por você. Eu planejei nosso futuro baseado no que você me disse. Você me garantiu que a herança era sua. Eu não sabia, Edson, eu juro. Eu pensei. Ela soluçava, mas ele não a deixava terminar. Pensou o quê? Que ia me enganar para sempre. Que eu casei com você por causa do seu rostinho bonito? Ele riu, um som cruel e amargo que ecoou pela sala. Eu casei com você pelo dinheiro, Maria. Pela vida fácil. E agora você me diz que não tem nada? Você não tem nada para me oferecer. Cada palavra dele era uma facada. Não em mim, mas na minha irmã. E por mais que ela tivesse me traído, ver a humilhação explícita em seu rosto foi chocante. O grande amor que eles exibiam para todo mundo ver era uma mentira. Uma transação comercial que acabava de ser cancelada por falta de fundos. Ele nem tentava disfarçar. Na frente do advogado, na minha frente, ele admitiu que era um caçador de fortunas e que ela tinha sido um péssimo negócio. Eu me levantei. Meus joelhos tremiam um pouco, mas minha voz saiu firme. Já chega, eu disse. E os dois olharam para mim como se só agora lembrassem da minha presença. A sua sujeira vocês lavem em outro lugar. Peguei minha bolsa. Agradeci ao Dr. Almeida com um aceno de cabeça e saí daquela sala sem olhar para trás. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ainda podia ouvir os gritos de Edson. Ao chegar na rua, o sol da tarde bateu no meu rosto. Respirei fundo pela primeira vez em meses, e o ar que encheu meus pulmões parecia diferente. Era o ar da liberdade. Como era de se esperar, o casamento deles não durou nem mais uma semana.
Edson fez a mala, pegou o pouco de dinheiro que Maria tinha na conta corrente e sumiu. Não deixou bilhete, não atendeu mais às ligações, simplesmente desapareceu, provavelmente em busca de outra herdeira desavisada. Ele a deixou com as dívidas do casamento, um apartamento alugado que ela não podia mais pagar e um coração partido, não por amor, mas pelo orgulho ferido. 2 semanas depois, ela apareceu na minha porta. Estava magra, com olheiras profundas, uma sombra da mulher arrogante que tinha rido da minha dor. Laís, por favor, a gente pode conversar? Ela pediu a voz fraca. Eu a deixei entrar. Ela se sentou no mesmo sofá onde Edson terminou comigo e desabou a chorar. Falou que sentia muito, que foi um erro terrível, que a ganância a cegou e que Edson a manipulou. Ela me pediu perdão e então ela me pediu dinheiro. Disse que estava prestes a ser despejada, que não tinha para onde ir. Eu a ouvi em silêncio, deixando que ela colocasse tudo para fora. Quando ela terminou, olhei bem no fundo dos seus olhos. Eu te perdoo, Maria, eu disse, e eu realmente sentia isso. A raiva que me consumiu por tanto tempo tinha se dissipado, substituída por uma espécie de paz cansada. Eu te perdoo por ter sido fraca e por ter me machucado, mas eu não posso apagar as suas escolhas. Mas e o dinheiro? Ela perguntou, os olhos cheios de uma esperança desesperada. Somos irmãs. Você não pode me deixar na rua. Eu não vou te deixar na rua, respondi com calma. Vou pagar o aluguel do seu apartamento por 3 meses. Vou te dar o suficiente para você se alimentar e procurar um emprego. Essa é a sua parte da herança. A menor parte, lembra? Use-a com a sabedoria que a mamãe esperava que você tivesse. Depois disso, você está por sua conta. O resto do dinheiro, a maior parte, eu vou usar para construir a minha vida. A vida que vocês dois tentaram roubar de mim. Ela ficou chocada. Esperava que eu abrisse a minha conta bancária para ela, que voltássemos a ser como antes. Mas a antiga Laís, a boba e ingênua, tinha morrido no dia em que Edson fez aquela pergunta na mesa de jantar. E foi exatamente o que eu fiz. Com a herança que minha mãe me deixou, eu não comprei carros de luxo nem roupas de grife. Eu vendi a casa da nossa família, um lugar cheio de memórias agridoces, e usei o dinheiro para realizar o meu sonho. Abri uma pequena galeria de arte no centro da cidade, um espaço para novos artistas como eu mostrarem seu trabalho. Pintei novamente, mas minhas telas não eram mais escuras. Eram cheias de cor, de luz, de vida. Edson, eu nunca mais ouvi falar dele. Para mim, ele se tornou uma memória distante. Um fantasma de uma lição aprendida da forma mais dura. Maria? Ela arrumou um emprego, alugou um lugar menor e começou a reconstruir sua vida, do zero. Nós nos falamos de vez em quando, em feriados, aniversários. A relação nunca mais foi a mesma. A confiança se quebrou para sempre. Mas o laço de sangue, de alguma forma, permaneceu. Hoje, eu entendo que a maior vingança não foi ver o castelo de cartas deles desmoronar. A maior vingança foi a minha felicidade. Foi descobrir a minha própria força, a minha independência. Minha mãe, com sua cláusula inteligente, não me deu apenas dinheiro. Ela me deu a chance de me reencontrar. Edson achou que fez um péssimo negócio ao se casar com a herdeira errada. Mas o sortudo da história não foi ele. A sortuda fui eu. Tive a sorte de me livrar de um homem que não me amava e de descobrir que a maior fortuna que eu poderia ter era simplesmente ser eu mesma. Livre, forte e finalmente em paz.